as cidades brasileiras passam por um processo de degradação acelerada. Quanto maior a cidade, mais rápido parece ser esse processo de entropia urbana. A gente, quando anda pelo centro de São Paulo, por exemplo, a gente vê ali instalada uma cidade que cresce sem regras, que é a cidade do sem-teto, né? Que ocupa hoje praticamente toda a área do centro velho da cidade. No Rio de Janeiro você tem o mesmo fenômeno, em cidades do interior do Brasil, a despeito da pujança do agronegócio, você também tem a favelização e a criação de grupos de sem-teto. Eu queria saber de você quais são as soluções que vocês podem tentar encaminhar para o próximo governo mitigar esses problemas, já começando pela Comissão de Transição. Bom, primeiro bom dia a todos, Bom né, dia. e todas. Olha, o que eu vou poder falar com vocês aqui é um resultado do trabalho que foi desenvolvido pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação de Estudos e Pesquisa do Partido dos Trabalhadores. Eu coordenei o grupo de cidades e nesse grupo de cidades nós formulamos um conjunto de propostas para as cidades no Brasil. E tem, na parte finalística, né, nós temos dois eixos fundamentais. Um eixo que é o eixo da redução da desigualdade e o outro eixo que é da transição ecológica e climática. Então, esses são os dois eixos fundamentais. E esse tema que você está trazendo se relaciona com os dois. A redução da desigualdade significa um conjunto de programas públicos, né, como os programas de habitação, de saneamento, de mobilidade, de ambiente urbano, que buscam reduzir a desigualdade que nós temos hoje nas cidades brasileiras, entre as quais você citou aqui a questão da população em situação de rua, né, que evidentemente ela é um dos problemas mais sérios, mas é um problema, vamos dizer assim, que não é apenas de habitação, é um problema de emprego, é um problema de saúde, né, é um problema de política social. Então, mas nós temos uma série de outros problemas de habitação, né, entre os quais eu destacaria aqui um programa que nós pensamos na área da habitação, que é um programa de qualificação, de urbanização dos assentamentos precários, ou seja, das favelas e dos loteamentos clandestinos, irregulares, onde falta infraestrutura, onde falta saneamento, onde falta equipamentos sociais. Então, essa é uma questão que nós esperamos tratar com bastante carinho, né? Ou seja, a criação de um programa, que é um programa transversal. Aliás, essa é uma preocupação que o grupo teve, de tratar esses problemas de maneira integrada, portanto, trata da questão da moradia, mas trata também da questão da infraestrutura, do saneamento, da mobilidade, e também, como essas áreas são geralmente as áreas de risco da cidade, enfrenta um dos problemas mais sérios que acontecem nos eventos extremos gerados pela emergência climática. Outra questão fundamental, do ponto de vista da redução da desigualdade, é a universalização do saneamento. Nós precisamos garantir e ter programas que garantam a universalização do saneamento, para além daquilo que já está definido no último marco do saneamento, que é o último marco do saneamento, que foi aprovado em 2020, ou 2021, não, foi 2020, ele, de certa forma, acelera um processo de concessão do serviço de saneamento para o setor privado, para aumentar os investimentos no setor privado. Isso pode ser positivo para aquelas áreas que podem pagar o custo de uma tarifa, ou que têm condições urbanas que permitem a implantação dos sistemas de rede de esgoto. Só que grande parte da população que mora em assentamento precário não tem saneamento, porque as condições urbanas dessas áreas não têm saneamento. Isso não vai ser resolvido pelo setor privado, é necessário que haja uma intervenção do poder público. Portanto, uma ação integrada nesses assentamentos, ela vai ter um papel muito importante para universalizar o saneamento, garantindo acesso a esgoto e também a água, porque, veja, o problema da água é muito sério, uma vez que em muitos lugares do Brasil tem água, mas a água é intermitente, ou seja, você não tem as empresas de saneamento, elas reduzem a pressão e a água e a casa fica sem a água de rua, durante esse período. E como muitas casas não têm caixa d'água, inclusive às vezes por falta de estrutura física da casa, ela nem pode ter uma caixa d'água, ela acaba não tendo
esse tipo de serviço que é absolutamente fundamental. Quer dizer, viver sem água, né? Nós estamos num período, inclusive, onde, né, uma das principais recomendações é fique em casa e lave as mãos, né? Imagina uma pessoa que fica durante 12 horas, 24 horas ou mais, sem água na torneira, né? Então, é um problema que tem que ser enfrentado de maneira integrada. Nós temos um problema hoje seríssimo na mobilidade, né? No serviço de transporte coletivo, que é uma crise de financiamento do sistema, é uma outra questão que precisa ser envolvida para que a gente possa, então, mudar o quadro das cidades brasileiras. Eu quero só para finalizar, né? O presidente Lula tem falado muito do Minha Casa Minha Vida, e é um programa muito importante, porque é um programa que exatamente atende a população de renda mais baixa, mas o que nós pretendemos aí num novo Minha Casa Minha Vida, além de fazer o que já se fazia, buscar outras modalidades, outras alternativas, né? Por exemplo, pensar habitação em áreas bem localizadas, com retrofit de edifícios que estão abandonados, que estão em ruínas, pensar em cidades menores, programas de lote urbanizado, financiamento de material de construção, ou seja, garantir a diversidade, inclusive a diversidade regional, né? Nós vimos agora há pouco o presidente Lula falar sobre a Amazônia, né? Nós precisamos pensar programas que sejam adequados à realidade dos diferentes biomas brasileiros e que sejam também apropriados às características específicas de cada cidade, né? Ao invés de ter soluções uniformizadas, a gente ter soluções mais específicas. Nabil, agora eu te pergunto o seguinte, eu sei que enfim, os governos do PT tiveram um programa de habitação popular muito bem sucedido, mas te pergunto de onde é que vai ser o dinheiro, porque não tem dinheiro para nada nesse orçamento. Até para pagar o Bolsa Família, vai ser uma guerra aí com os partidos do centro para conseguir um espaço no orçamento. De onde é que vem o dinheiro para resolver o problema do saneamento, que é caríssimo, e da habitação? Olha, vai ter que existir recursos orçamentários, fora os fundos que já existem, né? Nós temos fundos, hoje, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um fundo importante, né, destinado à habitação e saneamento, mas é um fundo de financiamento, né? Então, precisa ser garantido o financiamento para o poder público, né, para que a gente possa, através dos financiamentos do FGTS, poder viabilizar, então, essas soluções de saneamento, também para as empresas públicas de saneamento, para que a gente possa enfrentar esse problema. E, além do mais, o recurso orçamentário. Eu concordo com você, a situação é muito difícil hoje, isso vai precisar ser equacionado, obviamente não é uma questão exclusivamente do nosso grupo pensar isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que esse problema tem que ser enfrentado pelo conjunto do governo, e a área econômica, a área política vai tratar desse tema. Agora, o que nós precisamos também é ter soluções na área das cidades, de habitação, de saneamento, de mobilidade, de ambiente urbano, que sejam soluções de baixo custo e de grande impacto. Isso tem que ser feito também em conjunto com os estados e municípios, né? Então, não é exclusivamente um trabalho do governo federal. Nós precisamos garantir aí uma melhor articulação federativa, poder ter recursos dos 3 níveis de governo, poder ter recursos de financiamento e também buscar recursos internacionais, né? Como eu falei, né, um dos eixos do nosso, né, da nossa proposta, ela trata da questão climática. E esses temas todos estão relacionados com a questão climática. E nesse tema, né, existe aí a possibilidade de obtenção de recursos internacionais, por exemplo, para promover a melhoria do sistema de transporte coletivo. A gente sabe que nas cidades a mobilidade representa 65% das emissões de gás de efeito estufa, então melhorar a mobilidade, principalmente do transporte coletivo, eletrificar as frotas, são 2 temas importantes na área climática. Na área de resíduos, os resíduos também contribuem muito para a questão da emissão de metano, que é um gás de efeito estufa. Então, são áreas, né, que precisam ser pensadas de maneira integrada, para que dessa maneira a gente possa, com diferentes pontos de recurso e com integração de políticas, obter melhores resultados com um investimento público que tem que existir, mas que ele pode ser minimizado pela contribuição de outros recursos e de programas que sejam adequados. Eu quero ressaltar também, né, que o programa habitacional ele precisa dialogar com a questão climática, né? Por exemplo,
né, na transição energética, garantir que as nossas habitações, elas possam, por exemplo, gerar energia solar, né, com células fotovoltaicas para poder garantir, então, num conjunto habitacional, uma quantidade de energia muito significativa que pode, dessa maneira, então, contribuir, inclusive, para o próprio morador. São moradores de baixa renda que têm dificuldades, muitas vezes, com o pagamento de tarifas, né, dos serviços públicos. Então, a geração de energia na própria moradia pode ser muito importante para o próprio enfrentamento desse problema de desigualdade urbana que nós temos. Rafa? Muito bom, professor Nabil. Te parabenizo inicialmente pela nomeação ao grupo de transição e bom dia, aliás. Quem também foi nomeado, caro Nabil, foi o Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST, né, movimento que eu até entendo que tem uma atuação, não só entendo, como vejo com meus próprios olhos, que tem uma atuação muito importante em zonas urbanas, no campo da moradia e tudo mais, e também muito alvo de preconceito, né, muitas críticas, muito preconceito em torno do MTST. E aí, nesse sentido, queria saber se vocês já estão preparando ideias, propostas, por exemplo, aquisição de imóveis ociosos do centro de São Paulo, é uma coisa que o Boulos cita muito. Vocês já estão preparando algo nessa linha? Já tem propostas sobre como proceder nesse campo da moradia junto com movimentos sociais? Bom, veja, como eu lhe falei, a ideia é que a gente possa regulamentar um novo programa Minha Casa Minha Vida com novidades em relação ao que foi feito antes. Uma das críticas que foi feita ao programa é que uma parte muito significativa das moradias produzidas estavam nas periferias das cidades, nas áreas mais distantes. E dentro da proposta que nós elaboramos no NAP Cidades, como eu falei, está exatamente a necessidade de um programa voltado para as áreas mais bem localizadas da cidade, não só centrais, mas bem localizadas, aonde certamente a ocupação, né, ou a produção de habitação nessas áreas seria importante. Agora, veja, isso também é uma questão que depende dos municípios, né? Porque, veja, nós temos hoje instrumentos no Estatuto da Cidade que podem ser aplicados nos planos diretores que combatem a especulação com imóveis ociosos, e isso deveria ser utilizado pelos municípios para baratear o preço da terra, porque um dos problemas para a produção de habitação em áreas mais centrais é o custo da terra, e muitas vezes o valor que é pedido por essa terra é um valor especulativo, né? O terreno é mantido ocioso e se pede um valor muito alto para que ele seja comprado, né, ou desapropriado, né, ou adquirido até pelo setor privado ou por uma cooperativa que vai produzir habitação. Então, nós precisamos, para isso, fazer aquela articulação com os municípios. Os municípios deveriam, todos os municípios do Brasil deveriam utilizar os instrumentos que existem para combater os imóveis ociosos, que é, primeiro, a notificação desses imóveis para que eles sejam ocupados e, caso eles não sejam ocupados, a cobrança do imposto progressivo no tempo, ou seja, ele vai pagando um imposto cada vez maior até que o terreno seja ocupado. Isso pode exercer um papel importante, né, no mercado fundiário para garantir o acesso a terras bem localizadas para a produção de habitação. Outra questão que é muito importante em relação a isso é a criação de zonas especiais de interesse social, onde fica destinado aqueles terrenos pelo zoneamento para a produção de habitação de interesse social. Então, é uma forma de se conseguir terras mais baratas, bem localizadas, e isso certamente vai ser debatido agora com a transição. Eu estou falando aqui muito do ponto de vista do nosso trabalho, né, que é de um grupo da Fundação Perseu Abramo, né, que é o NAP Cidade, mas agora nós temos um conjunto amplo, né, de atores que vão participar da transição, né, vários prefeitos, ex-prefeitos, inclusive o ex-governador, né, o próprio Guilherme Boulos, e essas propostas, então, vão ser debatidas por esse grupo para que a gente possa, então, criar uma formulação, né, para a implementação. Uma das questões que seria importante em relação a isso é os recursos subsidiados do governo federal sejam destinados apenas para os municípios que utilizarem esses instrumentos, que são os instrumentos
voltados aí para combater a especulação de terras e a planejar as cidades de maneira mais adequada. Eu não sou contra, evidentemente, a produção de habitação em áreas de expansão urbana, mas isso precisa ser bem planejado para que exista nessas áreas infraestrutura, né, e que possa existir também, como eu diria, uma maior adequação em relação à localização dos empreendimentos e o planejamento das cidades.